Olá a todos, meu nome é Carlos, sou professor aqui do Legale nos cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário já há algum tempo e hoje eu vim aqui para tratar com vocês de um tema que sempre me fazem perguntas e que é relativamente simples, mas às vezes as pessoas têm alguns inconvenientes, algumas dificuldades de entendimento de alguns aspectos, algumas dificuldades que acabam sendo práticas mesmo, tá? E esse tema se refere ao cumprimento de sentença contra a Fazenda, né, nos casos de ação previdenciária. Na verdade, é o famoso precatório IRPV e seu funcionamento na Justiça Federal. Legal? Então vamos tratar um pouquinho hoje sobre esse tema aqui. A ideia é a seguinte, moçada: o rito de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ele é diferenciado em relação ao rito comum, né, para as obrigações pecuniárias, pelo fato de que a fazenda pública não pode ter seus bens penhorados, né? Os bens públicos eles são impenhoráveis. Então, aquele rito tradicional de se intimar a parte a pagar sob pena de multa, posterior penhora, ele não tem aplicação aqui, né? Porque a gente não vai conseguir chegar nessa fase de penhora. Então, o sistema ele cria a ideia de um pagamento direto, que é o chamado precatório e a RPV. Na verdade, a gente fala que é expedido um ofício requisitório, né, para requisitar esse pagamento. Esse ofício requisitório que requisita esse pagamento, ele tem duas modalidades, o precatório e o RPV. Beleza? Moçada, na prática, então, havendo uma condenação contra a Fazenda, esqueça aquele rito da penhora, nós vamos entrar direto no cumprimento contra a Fazenda Pública, o rito que vai culminar na expedição do precatório e do RPV, tá bom? Aqui, moçada, tem o seguinte raciocínio, né? O título, ele tem que ser, para ser considerado um título executivo, ele tem que ser líquido, né? Então ele tem que conter o valor para você poder iniciar o cumprimento de sentença, tá? Quando o título ele só marca os critérios de cálculo, ele fala então, por exemplo, é devido tal benefício, mas não estipula, não calcula a RMI ali, né? Mas ele fala a data que começa, ele fala eventualmente o fim, tem os índices, né? Ele faz referência aos índices do manual de cálculos e tudo mais. Então a gente tem o que a gente chama de um título implicitamente líquido. O próprio CPC ele fala, né, no título na parte das liquidações de sentença, que aqueles títulos que só dependem de cálculos aritméticos, eles são líquidos. Então, a gente tecnicamente não fala em liquidar uma sentença que condena na concessão de um benefício e dá todos os parâmetros desse benefício. A gente não tem o que liquidar ali, basta que sejam elaborados os cálculos, legal? Então você já inicia o cumprimento de sentença apresentando os cálculos. E aqui, moçada, dentro de GEF, dentro de VAR, às vezes há uma nuance quanto à remessa ou não para a contadoria elaborar esses cálculos, pode ter uma nuance de localidade. De um modo geral, como um critério geral, a gente percebe que é realizado o que a gente chama de execução invertida. Né? O que é isso? A gente remete o processo para o INSS, o INSS apresenta os cálculos, tá bom? E ele vai falar qual é o valor devido. E aí a gente tem a seguinte situação. Se a parte autora concorda com aqueles cálculos, ela apresenta uma petição falando que concorda e fica subentendido então que ela quer o cumprimento de sentença por aqueles cálculos. Então, como no rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda, a ideia é que a Fazenda vai ser intimada para impugnar, não tem sentido ela querer impugnar um valor que foi ela mesma que apresentou. Então a gente mandou, começa lá atrás, saiu a sentença, transitou, a gente mandou para o INSS, o INSS apresentou o cálculo, a parte vem e concorda, o rito está invertido aqui, mas ele está completo. Concorda comigo? Porque se a parte autora tivesse apresentado o cálculo e o INSS tivesse sido intimado para apresentar a impugnação e não tivesse impugnado porque ele concorda com o cálculo, seria o rito tradicional do CPC, nós estaríamos diante da mesma situação prática, né? Onde há uma concordância das duas partes com o cálculo. Então, por isso que a gente chama de execução invertida. A maior parte dos casos concretos, eles seguem esse caminho aqui.
Tá bom? Agora, se o INSS apresenta o cálculo e a parte não concorda, compete à parte autora, exequente, então, apresentar o cálculo que ela entende devido e o juiz vai o quê? O juiz vai intimar o INSS para impugnação. E é claro que o INSS vai impugnar, porque ele já apresentou um cálculo distinto, né? Às vezes ele até faz referência ao cálculo anterior que ele já apresentou. A prática é essa, né? Para economizar tempo de elaborar um novo cálculo. Então, a partir daí o juiz vai julgar. Então, nesses casos onde há um julgamento pelo juiz para saber qual que é o valor correto, nesses casos ele acaba sim remetendo para a contadoria para apurar esse valor. Legal? Mas o rito ele acaba o quê? Sendo simplificado desta forma, tá bom? Nos casos concretos, a ampla maioria, a esmagadora maioria dos casos concretos se resolve dessa forma. É óbvio que vai ter localidades que atuam diferente, ou porque a procuradoria não apresenta esses cálculos invertidos, ou por algum outro critério técnico distinto, mas a maioria dos casos está sendo feito dessa forma. O próprio INSS ele percebeu o ganho de tempo em se fazer isso daqui, porque a discussão se arrasta por menos tempo, né? Todos os consectários legais de juros e tudo mais, eles se arrastam por menos tempo, porque o pagamento vai ser feito rápido, e mesmo judicialmente, né, para a procuradoria em si, são menos ações para se discutir, porque não vai ter litígio ali, já que ele apresentou os cálculos e a parte concorda, né? Por muito tempo, moçada, ficou aquela questão da aplicação da TR, aplicação, né, dos critérios de correção da poupança, até o Supremo definir isso daí, e às vezes aí as partes não concordavam com os cálculos, mas agora que já pacificou, a situação voltou à normalidade, os cálculos do INSS geralmente as partes concordam. É claro, né, que se houver algum erro, você não é obrigado a concordar, se houver algum erro, você vai apresentar o cálculo correto, discutir em juízo. Beleza? Mas o raciocínio seria, então, basicamente isso daqui para se definir o critério. Então, uma vez que o INSS deixou de impugnar, ou se impugnou, o juiz decidiu e fixou um valor, acabou aqui a questão do procedimento. Ele é simples dessa forma, tá bom? E aí nós vamos passar para a expedição do ofício requisitório. Como eu disse para vocês, o ofício requisitório é o meio de pagamento. E ele tem duas vertentes, né? A requisição de pequeno valor e o precatório. O que difere entre eles é um critério quantitativo. Aqueles valores, aquelas condenações abaixo de 60 salários mínimos são pagas por RPV. E as condenações acima de 60 salários mínimos são pagas por precatório. Isso aqui eu estou falando no âmbito federal, nós estamos tratando aqui de previdenciário, né? Então é no âmbito federal. O critério muda se for uma dívida estadual ou municipal, tá bom? Em regra, a estadual é 40 salários mínimos, né, para definir RPV e precatório, e a municipal 30 salários mínimos, tá bom? Esse é o raciocínio aqui. Então, no âmbito federal, que é o nosso INSS, 60 salários mínimos é o que distingue. Tá? E aí, uma vez apresentado o precatório RPV, ele vai ser pago na ordem cronológica. E qual o prazo de pagamento de um precatório RPV? Essa é a grande vantagem aqui do RPV em relação ao precatório. O RPV, uma vez expedido, ele tem que ser pago em até 60 dias. Né? E o precatório? O precatório expedido até 1º de julho de um ano, ou melhor, recebido, né, pelo tribunal até 1º de julho de um ano, ele vai ser pago no ano seguinte, entre janeiro e dezembro. Então, o precatório ele considera a data de 1º de julho, uma data do recebimento, e ele vai ser pago, então, no ano seguinte, entre janeiro e dezembro. Percebam, enquanto o RPV tem um prazo de 60 dias, o precatório tem um prazo que varia de 6 a 18 meses. Né? Isso considerando o 1º de julho, tá bom? Porque ele sempre considera ser recebido lá nessa data. Esse é o prazo constitucional do precatório. Legal? Então, a ideia aqui da vantagem da RPV, né, é o pagamento mais célere, tá? Moçada, aqui é o seguinte, ó, o precatório e a RPV, enquanto eles estão no seu prazo de pagamento, não incide juros. Então, é apresentada a conta. Aquela conta ela tem correção e juros. Correção monetária é a atualização do valor de compra, tá bom? E os juros é o percentual aqui pela mora. Então, ó, uma vez que é expedido a RPV, inicia-se o prazo de 60 dias. Né? Durante esses 60 dias não corre juros. Por quê? Porque não existe mais mora.
a fazenda está no prazo dela de pagar. Uma vez expedido um precatório, continua correndo, se ele for expedido em qualquer data, né, continua correndo juros normal até 1º de julho. Quando chega em 1º de julho, considera-se o quê? Que agora a fazenda está no prazo dela de pagar, que é de 6 a 18. Então para de correr o quê? Os juros. Durante o período constitucional do precatório da RPV não corre juros, isso é sacramentado. Legal? A atualização monetária, ela continua correndo normalmente. A atualização monetária corre normalmente. Hoje em dia, no que nos interessa aqui, o cálculo é feito pelo IPCAE. A atualização do precatório é feita pelo IPCAE, tá bom? E ela vai continuar correndo normalmente durante esse período aqui. Como que vão ser pagos, né? Como que vai ser pago esses precatórios, esse RPV? Uma vez disponibilizado o dinheiro, ele tem uma ordem cronológica de pagamento. Mas os precatórios de natureza alimentar, eles são pagos em primeiro lugar. Existe também uma preferência, moçada, uma preferência, tá? Nessa ordem aí de pagamento em relação aos precatórios, RPVs, quando o beneficiário tem uma doença grave. E o rol dessas doenças graves, ela está definida na Lei 7713 de 1988. Essa lei, ela cuida das doenças para fins de isenção de imposto de renda. Então, pegaram o mesmo rol de doenças aí para efeito que dessas doenças graves, tá bom? Então o juiz vai falar que a parte tem uma doença grave e vai pedir o que? A preferência no pagamento. Também tem preferência o deficiente, basta que o juiz mencione. E também tem preferência o maior de 60 anos. No caso do maior de 60 anos, como é um critério objetivo, o juiz não precisa nem mencionar. Isso já vai ser feito automaticamente, porque dá para saber a idade do beneficiário, tá bom? Ele tem preferência. Preferência o que, que é? Que ele vai ser pago assim que o dinheiro for disponibilizado. Não é que você vai transformar, por conta da preferência, um precatório em um RPV e vai ser pago em 60 dias. Não, ele vai ser pago no prazo. Mas o prazo não é ou de 60 dias ou de 6 a 18 meses, no caso do precatório. Então, ele vai ser pago primeiro, não aos últimos. É essa a ideia. Ele corre na frente da lista aqui só, mas ele ainda fica dentro do prazo, tá bom? A Constituição Federal, ela fala também que essa preferência, né, nessas hipóteses, ela é limitada a 3 vezes o valor limite da RPV. Então, no nosso caso aqui, 60 salários mínimos, então 3 vezes seriam 180 salários mínimos. A preferência de pagamento, ela se limita então a 180 salários mínimos, né, nestas 3 hipóteses que eu mencionei. E o resto, se o valor for acima, o resto continua sendo pago por precatório na ordem cronológica normal. Legal? A ideia é apenas de uma preferência, a ideia não é de se passar na frente e transformar um precatório em um RPV. Beleza? Tranquilo? É esse daqui o raciocínio. Moçada, o ofício requisitório, ele tem esse nome, ele tem essas modalidades, ele tem esse nome porque ele é um ofício, né, no caso federal aqui, de requisição para entes federais, ele é um ofício endereçado do juiz para o tribunal, para o presidente do tribunal. E aí ele pede para o presidente do tribunal requisitar do órgão devedor o pagamento daquele determinado valor. Então o presidente do tribunal ele vai o quê? Ele vai aglutinar todos os ofícios que ele recebeu dos seus juízos, né, dos juízos vinculados a ele, e remete para o órgão pagador. Fala, ó, você tem que pagar tanto aqui para a Justiça Federal. O órgão pagador paga e isso é distribuído dentro dos processos de acordo com os ofícios requisitórios. Legal? A ideia de RPV, isso é feito em 60 dias, e a ideia do precatório, esse pagamento vai acontecer no ano seguinte ao da sua expedição, considerada a expedição até 1º de julho, tá bom? A ideia do precatório, por ele ter um maior valor, ele precisa ingressar na lei orçamentária, precisa de todo um planejamento, é por conta disso que tem esse prazo um pouquinho mais elástico aqui, tá? No âmbito federal, moçada, ao contrário do que o pessoal às vezes pensa, e no âmbito federal não tem atraso no pagamento de precatório RPV. Eu, particularmente, nunca vi atraso no pagamento de precatório RPV, a não ser que possa ser uma situação casuística de algum erro ali, mas como um critério, né,
de política de governo, eu nunca vi esse atraso, né? Porque as pessoas costumam falar, ei, vai receber precatório, não vai receber nunca mais. Acredito que isso se limite a alguns estados, não sei como está no estado de São Paulo, não posso mencionar, e a alguns municípios, né? A verdade é que se houver o atraso no pagamento, não há muito o que ser feito. O sequestro, a ideia de sequestro do valor é quando a ordem cronológica não é respeitada. Agora, se há um atraso para todo mundo sem desrespeito à ordem cronológica, a verdade é que há uma inadimplência. E essa inadimplência não tem muito o que ser feito. O que vai acontecer havendo essa tal inadimplência? Volta a correr os juros. Lembra que os juros durante o período constitucional do precatório do RPV ele não corre? Então ele vai voltar a correr. Legal? Basicamente, moçada, a estrutura é essa daqui, tá? Não pode haver um desdobramento de valor. Então eu tenho lá 100 salários mínimos para receber, eu quero receber 60 como RPV e 40 como precatório. Não, não pode. O valor global que vai definir aí o que é um e o que é o outro. É claro que esse valor é por litisconsórcio, né? Por litisconsorte, perdão. Se você tem litisconsórcio na lide, diversos autores que ganharam, o valor do RPV precatório vai ser feito o quê? Individualmente, tá bom? Moçada, tudo isso daqui que a gente está tratando tem uma resolução do Conselho da Justiça Federal que cuida disso daí. Inclusive, ela fala dos precatórios, RPVs, em casos de requisição estadual, né? Para o funcionamento da Justiça Federal, em caso de requisição quando o devedor é municipal, também dentro da Justiça Federal, como é que vai funcionar. Essa resolução, ela é de 2017, resolução 458 do CJF. Tá? Essa resolução, ela cuida de tudo que a gente está mencionando aqui, né, até com alguma profundidade a mais, e ela também trata de outros temas. Um tema que está ali e que é caro também para a advocacia é a questão dos honorários, né? Como ficam os honorários dentro do RPV do precatório? A gente tem que divisar a seguinte situação, moçada. Honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais, tá? Ele vai ser tido como uma parcela autônoma. Então, suponhamos que o valor da parte autora ultrapasse 60 salários mínimos, mas os honorários sucumbenciais não ultrapassa. Então, a parte autora vai receber precatório e os honorários sucumbenciais vão sair em nome do advogado como RPV. Beleza? Isso daí está nessa resolução que eu acabei de mencionar, 458 de 2017, está lá no artigo 18, no seu parágrafo único. Ele faz essa distinção quanto aos sucumbenciais. Quanto aos honorários contratuais, teve até um imbróglio em 2018 a respeito da revogação, se podia ter destaque ou não, mas isso me pareceu algo bem equivocado e a situação voltou à normalidade. Pode haver o destaque. Então, você pode descontar da parte do cliente os honorários contratuais. Basta que antes da expedição do RPV do precatório, você apresente o contrato já com o valor da verba devida. Né? A maior parte dos contratos previdenciários a gente sabe que é um percentual. Legal? E aí vai pedir o desconto. Então, vai ser expedido então o RPV e o precatório, de acordo com o valor global, com a menção ao destaque. Então, aí nesses casos dos contratuais, o que eu vejo na prática é que se o valor devido para o cliente, suponhamos, seja 100 mil reais, e o advogado tem direito a 30%, seria 30 mil, então vai sair um precatório de 100 mil reais com destaque de 30, ou seja, o advogado vai receber também dentro daquele precatório, ou seja, ele vai ter que aguardar o prazo constitucional do pagamento daquele precatório. No passado, moçada, isso daí já foi diferente, mas na resolução atual não há uma menção de se fazer diferente, de se considerar os honorários contratuais como uma parcela autônoma para fins de verificar se ele é um RPV ou um precatório. Tá? Ele vai ingressar dentro da parcela principal, beleza? E o que mais, moçada, a gente pode mencionar aqui? Vale a pena a gente falar um pouquinho aqui sobre a questão do imposto de renda, né? Porque na hora de sacar ali
as pessoas têm algumas dúvidas, tá? Moçada, a ideia é que o saque ele é feito direto no banco, sem alvará, em regra, a não ser que o juiz tenha pedido para se depositar judicialmente, para expedir um posterior alvará, a regra é que o saque é feito diretamente no banco, sem alvará. Quando que o juiz vai pedir um alvará ou algo do gênero? Quando há no curso do prazo de pagamento, há algum problema, vamos colocar assim. O problema mais comum é que a parte falece. Se a parte falecer, tem que se habilitar os herdeiros, a gente não sabe quem o herdeiro é, então a gente informa o tribunal, ó, fulano faleceu, deposita o valor devido para ele no processo e não autoriza o levantamento, autoriza só por alvará. Por quê? Porque eu, juiz, vou definir quem são os herdeiros que vão receber aquilo e aí eu expresso o alvará. Deu para entender? Agora, de um modo geral, vai ser depositado numa conta e a parte saca sem alvará. Na hora de sacar, ela vai ver lá a questão da tributação. Vou num critério geral aqui, tá bom? É óbvio que tem casuísticas, né? Vou num critério de benefício previdenciário, que é o que a gente está falando por trás desse assunto aqui. A maior parte dos casos de precatório ou RPV que se refere a benefícios previdenciários contempla uma quantidade de atrasados, não é isso? Você tem cobrando ali uma quantidade de atrasados do benefício que não foi pago em época própria. E aí nós temos o seguinte, ó, pode ser que esses atrasados se refiram a anos anteriores, exercícios anteriores. Pode ser que esses atrasados se refiram ao próprio exercício atual, né, se for muito curtinho. Ou pode ser um misto, uma parte dos atrasados é de anos anteriores e uma parte do exercício atual. Para fazer a ideia do imposto de renda aqui, você tem que diferenciar quantos meses estão sendo pagos referentes a anos anteriores, exercícios anteriores, e quantos meses são do exercício atual. Relativamente ao exercício atual, tudo que for pago, o imposto de renda incide em 3%, e depois você vai ter que fazer o ajuste no imposto de renda anual seu. Relativamente aos rendimentos recebidos em exercícios anteriores, a gente fala que isso se chama RRA, né? Rendimentos recebidos em exercícios anteriores. Relativamente a esses rendimentos, a tributação ela se dá exclusivamente na fonte e ela vai seguir a tabela do imposto de renda, né? A gente sabe que o imposto de renda ele tem faixas salariais. Então, como é que vai ser feito isso daqui? Nós vamos enquadrar na faixa ou de isenção, ou na faixa menor ou na faixa maior, do seguinte modo: vamos ver quantos meses, por isso que o precatório informa isso, quantos meses se refere àquele pagamento. Ah, eu estou pagando 24 meses para trás, de exercícios anteriores, então é 24. Eu pego a faixa de isenção e a faixa toda da tabela progressiva do imposto de renda e multiplica por 24. E aí eu vou chegar nos limites, né, para efeito de 24 meses, quais seriam os limites de isenção, imposto de 15%, imposto de 27,5% e por aí vai. E eu vejo o valor global que está sendo pago referente ao meu precatório, meu RPV, e enquadro nessa tabela multiplicada pelo número de meses. E aí eu vou saber a alíquota que vai incidir ou não, né? Se é isenção, se é 15%, se é 27,5% e por aí vai. Legal? E aí vai ser descontado na fonte. Né? Uma vez descontado isso na fonte, a tributação aqui ela é exclusiva na fonte. Né? Em regra, você não faz o ajuste no seu imposto de renda, embora a legislação fale que você pode vir a fazer. Mas a verdade é que se você for fazer, provavelmente você vai pagar mais tributo, tá? A não ser que você tenha algum critério de desconto de base de cálculo, provavelmente você vai pagar mais tributo. Essa sistemática aqui ela acaba sendo mais vantajosa para o contribuinte e resolve a ideia dos rendimentos recebidos acumuladamente. Beleza, moçada? Convido vocês a fazer parte dos nossos alunos das pós-graduações do Legale, principalmente aqui da nossa pós-graduação de Direito Previdenciário. Boa sorte, sucesso, um abraço a todos.